Desejo aos irmãos e amigos uma manhã abençoada, uma tarde abençoada e uma noite abençoada. Meu nome é Sônia Costa, eu trabalho com Jocum Manaus e eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que está lá em Mateus, capítulo 7, e os versículos de 28 e 29, que diz o seguinte: fala sobre a autoridade de Jesus. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais um dia, o fôlego de vida preservado em nós, com muita gratidão. Nós te agradecemos porque podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor, porque esse é o dia que tu fizeste para nos alegrarmos nele. E te pedimos, Pai, fala ao nosso coração, tira toda tristeza, Senhor, tira toda dor, toda angústia, todo sentimento, Senhor, de rejeição, de solidão, e preenche os espaços da nossa alma e fala ao nosso coração, que seja pela manhã, tarde ou noite, que ouvirmos essa palavra de Deus, que o nosso coração seja cheio da tua presença, no nome de Jesus. Amém. Irmão, a Bíblia começa falando sobre a autoridade de Jesus. E ele causava admiração e espanto em todos aqueles que o ouviam, porque a própria Bíblia afirma que este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Por que a multidão se admirou da sua doutrina? Simplesmente porque diz, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Irmão, muita gente confunde autoridade relacionada ao tom da voz. Se você tem aquela voz de locutor, aquela voz forte, então você acha que isso está relacionado à autoridade. Não tem nada a ver com autoridade. Independente do tom de voz que você tem. Ensinar com autoridade não está relacionado a falar muito baixo, a falar muito alto, a ter a voz forte, a gritar e a impressionar, porque quem impressiona e quem fala aos corações é o Espírito Santo de Deus. Ele tem. Ai, fulano fala tão manso que dá vontade de dormir. Sabe por que você não dorme? Porque é a unção de Deus que está naquele pregador, vai ter que fazer ouvir a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus, ser transformado pela palavra de Deus. Porque tem muita gente que parece que está num palco, que quer impressionar as pessoas, e o tom de voz muda, e muda a sua voz, parece que não é a mesma pessoa que conversamos no dia a dia, porque quando ela está pregando, a voz dela é totalmente diferente, uma voz encorpada e forte, que não tem a ver com quem ela realmente é. Isso, irmão, não é uma crítica. Não importa qual denominação, se é Assembleia Presbiteriana, Batista. Eu não estou falando de denominação, eu estou falando de autoridade. E autoridade tem a ver com a vida que nós levamos, com o compromisso que nós temos com a palavra de Deus. Aquilo que sai da nossa boca, independente se a voz é forte, é voz de trovão ou é uma voz suave, ela vai causar o mesmo efeito se temos autoridade. O que admirava a multidão era porque se admirou da doutrina de Jesus, ou seja, da autoridade que Jesus tinha, da palavra de sabedoria que saía da boca de Jesus. Ele diz, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Porque muita gente sabe ser um ator, representar um crente sem que ele seja um crente, que isso virá à luz. Às vezes ele quer imitar um crente, ele quer imitar como os pastores oram, como os pastores falam, mas imitação não tem a ver com autoridade.
pode ser uma camuflagem do diabo para enganar as pessoas. A autoridade, ela vem de cima para baixo, vem de Deus para o homem, não do homem para Deus. A autoridade vem pelo conhecimento e obediência que eu e você podemos ter à palavra de Deus. E é isso que traz transformação e admiração para com as outras pessoas. Com a autoridade delegada na cruz do Calvário para cada um de nós, que nos apossamos com entendimento, debaixo da obediência à palavra de Deus. É isso que produz autoridade. Não pense que é seu tom de voz e a habilidade que você tem de enganar as pessoas, que você é hábil nisso, que você tem facilidade para isso. Mas a Bíblia diz que não tem nada oculto que não venha a ser revelado. Pois tudo que está encoberto, Deus trará à luz. Então, Jesus pregava com autoridade. E a Bíblia fala que... E depois de concluir, Jesus estava falando o quê? Do 24 ao 27, Jesus estava falando sobre os dois alicerces, né? Aquele alicerce que é formado na rocha, que quando os vendavais vêm, as lutas vêm, as mentiras, as acusações, as intrigas, ela não desmorona aquela pessoa, ela não desmorona a sua comunhão com Deus, ela não desmorona seu ministério. Por um momento, como ser humano, ela se abate, mas logo ela se levanta na força do poder de Deus. Então, e ele fala do outro, que é feito na areia, que não tem um alicerce forte, que é aquela pessoa que a gente costuma ter um adágio popular, que a Maria vai com as outras. Se alguém começa a falar de Jesus e deturpar a Bíblia e distorcer, usado pelo diabo, dizendo que foi escrito por homens e isso e aquilo, e ela começa a pensar igual. A pessoa começa a falar e ela vai junto, comendo corda, como diz, como um relógio, né? Aqui na minha cidade diz como cacimbão. Cacimbão era uma fonte de água que quando não tinha água na rua, toda a cidade botava as suas latas d'água em fila para tirar água potável para beber. E dependendo da profundidade, às vezes tirava com a lata, né? Puxava daquele poço, daquela fonte. E então, assim, nós temos que ser guiados pela palavra de Deus, nós temos que ter autoridade movido pelo Espírito Santo de Deus, que está em nós e atua também através de nós. Então, veja só, vou ler pela última vez para nós orarmos. E aconteceu o quê? Concluindo Jesus esse discurso, ou seja, o discurso que ele estava falando de alicerçar a nossa vida na palavra de Deus, no Espírito Santo de Deus, no conhecimento de quem Jesus é. E a multidão, este discurso, e a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Então, Jesus não era uma aparência. Jesus não fazia nada para chantagear as pessoas ou para atrair as pessoas no sentido para ele, egoisticamente falando, mas para as pessoas terem as suas vidas transformadas nele e através dele. Vamos orar? Paizinho, nós queremos mais um dia te agradecer pelo acesso que temos à tua palavra, pela oportunidade que nós temos de ouvir a tua palavra. Deus, não permita que a nossa vida seja como um ator, Senhor, para a sua plateia. Representar uma coisa que nós não somos, porque isso não traz autoridade, muito menos transformação nem salvação. Apesar que a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas o que causa mudança nas vidas das pessoas é a autoridade de Jesus. É o conhecimento de quem Jesus é. É a unção e ação do Espírito Santo de Deus na vida de cada pessoa, Senhor, que prega a tua palavra, na sua própria vida que está ouvindo.
O que vai fazer você ser uma pessoa respeitada e honrada diante de Deus, dos homens e do inferno. É o conhecimento que você tem de que Deus é e a submissão e obediência à palavra de Deus, que independe da atitude de outras pessoas. Você é responsável pelo que você abriga no seu coração, porque a palavra de Deus nos diz para ouvir tudo, mas só guardar, acolher aquilo que é bênção, aquilo que é bom, aquilo que produz vida de Deus em nós. A Bíblia não diz que nós não devemos ouvir, mas devemos ter um ouvido seletivo com a ação e a unção do Espírito Santo de Deus, para não deixar entrar na mente e no coração nenhuma mentira, inverdade sobre a pessoa de Jesus e sobre a palavra de Deus. Que a graça do Senhor invada o seu coração nesse dia e você seja ricamente abençoado, transformado, a sua vida e tudo que está através de você seja transformado pela unção e ação do Espírito Santo em você e através de você. No nome de Jesus. Amém. Irmão, se inscreva no meu canal do YouTube. Compartilhe essa palavra nos seus grupos sociais, com seus amigos, com sua família, para que eles sejam também abençoados. E todas as vezes que você ouvir um vídeo, dê um ok. Vá lá no YouTube e aceite a palavra de Deus. Se você se inscreve, todas as vezes que eu postar um vídeo, o YouTube avisa para você. Tenha uma quarta-feira ricamente abençoada e protegida pelo Senhor, no nome de Jesus. Amém.